Seja bem-vindo ao meu canal. Gratidão por você estar aqui comigo. Hoje eu vou continuar falando sobre a gratidão, os benefícios da gratidão, a gratidão no desenvolvimento pessoal e o que a gratidão traz de benefício à nossa saúde física e emocional. São os 3 tópicos que eu vou abranger hoje nesse vídeo. Tem uma internauta, não lembro no momento o nome dela, ela já entrou 2 vezes no canal e pediu para falar comigo. E eu deixei o recadinho para ela embaixo da mensagem dela, para ela entrar no grupo do WhatsApp para a gente poder conversar. Sou imensamente grata por os novos internautas inscritos nessa semana. É muita felicidade para mim ter vocês aqui comigo, aqueles que deixaram as mensaginhas, seu like. Sou imensamente grata, porque eu não falo só da gratidão, eu pratico a gratidão. Se você sentir no seu coração que vale a pena se inscrever no meu canal, que vale a pena estar acompanhando os meus conteúdos, se inscreva, deixa seu like, que isso vai me ajudar muito para que o YouTube venha reconhecer que os meus conteúdos são relevantes. Mais um recadinho, eu vou deixar aqui o recado da minha agenda do mês de novembro e dezembro. Estão abertos os horários para quem quiser fazer um tratamento energético através dos cristais. É um tratamento fantástico para você começar o ano novo com a sua energia renovada, com a sua aura totalmente nova. A transmutação de energia através dos cristais, gente, ele tem o poder de mudar tudo que está ao nosso redor, do negativo para o positivo. Aquele momento que você parece que você não tem mais vontade de viver, de querer estar aqui presente, você praticar naquele momento a transmutação de energia através dos cristais é maravilhoso. Então fica aí o recado, a minha agenda está aberta para quem quiser marcar seu horário, seu tratamento. Tem ainda alguns horários disponíveis. E agora vamos lá pelo que interessa, né? Eu vou falar aqui nesse momento sobre a gratidão no desenvolvimento pessoal. O que significa a gratidão? Gente, a gratidão, quando eu comecei a estudar, a buscar, a pesquisar, eu tinha gratidão como um simples muito obrigada, eu sou grata porque eu ganhei isso, eu sou grata por isso. Não, a gratidão vai muito além do que uma palavra muito obrigado ou eu sou grata. A gratidão, você começa a praticar ela todos os dias. Pela manhã, pela noite, começa a ser grato pelo que aconteceu durante o dia, seja coisas boas ou seja coisas ruins, porque nós temos que ter uma noção que mesmo ruim, coisas ruins que nos acontecem é para o nosso bem. Como assim, Helene? Sim, muitas coisas que acontecem de ruim em nossa vida vêm para o nosso amadurecimento. E quando você entender que você está passando por um momento muito difícil em sua vida e que você precisa mudar a rota dessa história que você não quer mais viver, começa praticando a gratidão. É fantástico porque eu vivi isso. Quando eu aprendi a praticar a técnica da gratidão, gente, é como assim, como eu posso dizer para vocês, eu estou ruim, com a minha energia totalmente condensada, nada flui ao meu redor, e eu fecho os olhos numa simples meditação, porque a meditação é fantástica para isso, e você eleva o teu sentimento. Por que isso aconteceu? Eu estou infeliz.
mas eu sou grata porque algo quer falar comigo sobre essa situação. Pergunta para o universo, universo, o que tu queres falar comigo com essa situação? Até mesmo quando você está com uma dor em alguma parte do seu corpo, pergunta, universo, por que eu estou com dor de cabeça? Um exemplo. É como se fosse uma magia, aquilo ali começa a mudar e aquela dor some. Eu gosto muito de praticar o mantra do Barra de Axe. É um mantra que, para quem nunca fez o curso ou não estudou, não vai entender. E eu nem vou mencionar aqui, mas para quem sabe, conhece, gente, o mantra da Barra de Axe para dor, não só para dor, para tantas coisas, mas aquele que você pratica ao remetente, devolve ao remetente, é maravilhoso. Eu pratico muito durante o dia, quando eu lembro, eu vou praticando as minhas práticas durante o dia, conforme vai dando tempo eu vou lembrando. O mantra da Barra de Axe também é maravilhoso para você, aquele mantra que diz assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha, você está em gratidão com o universo por você só falar isso. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Nós temos que ver a nossa situação atual com leveza. Quanto mais você ir no desenvolvimento pessoal, mais você se aprofundar nele, mais você vai aprender e mais você vai entender. E é tão maravilhoso que passa os dias, gente, não é de uma hora para outra. Vocês precisam ter persistência nos estudos, nas pesquisas, buscar tirar uma hora por dia, nem que seja, para que vocês comecem a entender o desenvolvimento pessoal, o que significa. O desenvolvimento pessoal, gente, não é você ler um livro, não é você praticar um mantra, não. É muito além disso. É você se autoconhecer profundamente, lá no teu mais íntimo, descobrir quem é a Lene. Quando eu me autodescobri quem eu era, como eu funcionava e como as coisas andavam, gente, como é maravilhoso você se conhecer. Vou citar um exemplo rápido aqui, mas assim muito gratificante quando eu descobri. Eu, Lene, eu não funciono quando estão colocando pressão sobre a minha situação. Ou seja, de trabalho, ou seja, alguma coisa que começam a dizer, mas cadê, como você fez, não deu certo? Não funciono. Eu só funciono quando eu estou com a minha cabeça 100% em paz e o meu coração tranquilo. Daí a Marlene Rinde. Por quê? Porque eu me autodescobri. Então, em vez de eu ir para a cama, chorar, muitas vezes me maldizer, porque muitas vezes eu fiz isso, eu vou para o estudo. O que eu faço? Não deu aqui, então vou ali para esse outro passo. Isso vai te ajudar a sair dessa situação que você se encontra. É você ir buscar em pesquisas, livros e mais livros, não é um livro, são livros, são pesquisas e são muitas palestras para você se conhecer. Porque você vai pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho no livro e você vai se autoconhecendo, você vai ver as técnicas que começam a dar certo para você. Eu, como hoje uma grande estudiosa que amo estudar desenvolvimento pessoal, eu tô fazendo mais 2 cursos e o ano que vem, se o universo me permitir, e eu acredito que ele vai me permitir, o curso que eu quero trazer aqui para vocês, o estudo que eu quero praticar para ajudar vocês é hipnoterapia. Gente, eu fiz esse tratamento, é fantástico esse tratamento. É um dos meus cursos e dos meus objetivos para o próximo ano. Então a gente vai estudando, fazendo curso, fazendo técnica, aprendendo. Não é, muitas vezes, gente, eu digo, eu levei
eu estudei praticamente quase 4 anos só com conteúdo gratuito. Eu encontrei tudo que eu precisava na internet, no YouTube, em pesquisa. Quando eu quis me aprofundar, fazer cursos, daí eu comecei a comprar. Porque para você ser profissional, você precisa estudar mais profundo. Então, tipo assim, eu fui estudar sobre a energia, sobre os cristais, sobre a transmutação de energia arcturiana, sobre Reiki, que eu tenho também Reiki, né? Já estudei, já fiz o curso de primeiro nível. E o outro objetivo eu também, é um dos meus maiores sonhos, é fazer constelação familiar, fazer o curso para trazer para vocês, para poder ajudar. Então, esse é um dos conteúdos que você deve seguir, um dos passo a passo para você conseguir se autoconhecer, se autodesenvolver e se auto-perdoar. Agora vamos falar sobre o perdão e a gratidão em você. Quando você entender que a gratidão está alinhada ao perdão, é maravilhoso, é fantástico. Por quê? Porque o perdão é um sentimento que destrói você dia após dia. Eu falei no último vídeo sobre a erva daninha, sobre a avenca, tinha uma avenca linda aqui em cima da minha mesa, então eu dei a comparação para vocês, da avenca e da erva daninha. Você quer o quê? Que a avenca sobressaia, fica linda, ou quer que a erva daninha sobressaia? Então, o sentimento é igual. Você quer que o ódio te transforme ou você quer que a gratidão te transforme? Então, quando você escolher ser grato, escolher perdoar a tudo e a todos, porque não tem o perdoa fulano ciclano, e outra, perdoar não é você ir conviver com a pessoa que te magoou. Perdoar é você tirar do teu coração tudo e qualquer tipo de sentimento negativo sobre essa pessoa. É você transmutar o teu sentimento de raiva, de ódio, por sentimento de compaixão, de amor e de entrega. Como eu vou fazer isso, Lene? Não é fácil, eu entendo você, porque eu passei muitos anos para perdoar algumas pessoas da minha vida. E uma das pessoas que eu levei muitos anos para perdoar foi meu pai. Por quê? Eu vou contar mais um pouquinho da minha história, que aos pouquinhos eu vou contando para vocês. Eu sou a 10ª filha e a última de um casamento destruído, de um casamento de uma família destruída. Meu pai resolveu abandonar minha mãe. Eu tinha 1 ano e eu sou a 10ª, mas a minha mãe já tinha perdido 3 filhos, já tinham falecido 3 filhos, que são meus irmãos que eu não conheci. E minha mãe teve que entender e viver com a dor de estar longe dos filhos que tinham falecido, longe do meu pai, que trocou ela por uma outra mulher. A mulher era uma mulher da vida, não tenho nada contra isso, mas a minha revolta era do meu pai ter abandonado a família e me abandonado. Eu tinha apenas 1 ano. No outro vídeo, eu falei um pouquinho da minha infância para vocês, da minha mãe, que era bipolar, que tinha depressão. Ela tinha os motivos dela, ela tinha um sofrimento gigantesco dentro dela, que na época minha mãe não sabia nem lidar com aquilo ali. Então ela jogava em cima de quem? Da filha menor, né? Era, vamos dizer, o coringa da casa, pau para toda a obra. Então eu me revoltei muitos e muitos e muitos anos com meu pai. Eu fui perdoar espiritualmente ao meu pai há muito pouco tempo. Então eu convivi com a dor da perca, do abandono do meu pai também. No outro vídeo eu não falei dele. Por quê? Meu pai tem muito pouco significado na minha vida, porque eu vi ele 2 vezes da minha infância até os meus 14 anos, 15 anos, não lembro. Eu vi ele 2 vezes de longe. E uma vez só que eu falei com ele. Então, quando eu precisei dele,
que foi para a autorização do meu casamento, que eu era de menor, ele já tinha falecido. Então nem isso eu soube. Então eu tive que conviver muitos anos com a dor da perca e eu tinha raiva. Eu falava do meu pai que lá era como se uma faca tivesse. Eu dizia, eu não tenho pai, eu tenho um homem que me pôs no mundo. E eu nunca tive esse sentimento, não. Mas há alguns anos atrás, não muito tempo, tá, gente? Eu já tinha perdoado ele. E eu fui fazer uma imersão com a Febracis, com o Paulo Vieira. Foram 50 horas de imersão. Foi um dos maiores cursos e o investimento mais bem feito que eu fiz na minha vida. Foi ali que eu tomei a decisão que eu ia mudar a minha história e que eu ia ser uma outra pessoa. E ali eu consegui espiritualmente, foi aí que eu consegui entender a dimensão da espiritualidade e de nós aqui, tipo assim, as duas dimensões. Porque ali eu consegui entender que meu pai e minha mãe, no reino invisível espiritual, precisavam se perdoar. E foi algo assim incrível, porque eu no mundo espiritual eu consegui fazer a minha mãe e meu pai se perdoarem. É emocionante. Ali eu consegui ter um perdão genuíno para o meu pai. Naquele momento, eu já tinha perdoado ele, mas ainda tinha alguma coisa. E naquele momento eu consegui perdoar realmente do meu coração ele, entreguei ele para o mundo espiritual, fiz minha oração e minha vida começou a andar. Por incrível que pareça. Passei por um longo período de, vamos dizer, deserto, que foi muito difícil para mim, mas eu superei, como eu falei para vocês. Eu trouxe esse deserto, eu trouxe esse sofrimento, eu trouxe essa tristeza para onde? Para o meu desenvolvimento pessoal. Eu usei isso para crescer espiritualmente, eu usei isso para crescer como pessoa. Eu não usei isso para me vingar das pessoas, para querer o mal das pessoas, porque quando nós somos imersos na dor, na tristeza, no sofrimento, infelizmente nós culpamos as pessoas, nós desejamos mal das pessoas, porque eu passei por isso. Então, quando eu comecei a observar que tudo que eu podia desejar para o outro poderia voltar para mim, eu nunca mais tive sentimento desse tipo de sentimento, de desejar mal ou odiar uma pessoa. Como eu já falei e torno a falar hoje, o meu entendimento é tão grande quando uma pessoa me ofende, eu tenho misericórdia dessa pessoa. Eu sou assim que eu fico olhando e pensando, coitado, coitada, eles não sabem o que eles estão fazendo para eles mesmos. Então eu comecei a entender isso. Então o perdão e a gratidão. Eu fui grata, muito grata pelo meu pai existir, pelo meu pai ter me colocado no mundo. E nesse meio tempo eu já tinha feito a constelação familiar, eu já estava fazendo mecânica quântica, eu já estava fazendo a ressonância, foi bem no início da minha jornada com a ressonância harmônica. Daí eu já conheci também, bem nesse período ali, eu conheci também o Ho'oponopono e fui conhecendo técnicas, daí eu comecei a praticar a meditação e tudo isso, gente, vai até ajudando a eliminar as negatividades que a gente tem dentro da gente. E quando você consegue eliminar tudo isso, o sentimento da gratidão não tem como descrever em palavras, porque como diz, a gratidão é um sentimento que foi comprovado cientificamente e que ele traz prosperidade, ele traz saúde física e emocional, porque quando você consegue transmutar os teus pensamentos, as tuas células, eu não vou entrar nisso que não é meu campo, mas um pouquinho que eu entendo, as tuas células elas se transformam, porque o sentimento do amor, da gratidão, ela transforma coisas boas entre você, e do ódio, da raiva se transforma em doenças. Por que muitas doenças não são descobertas pelos médicos?
Porque quando você vai procurar um médico, que você está doente, que você faz todos os exames, passa por tudo que é médico e não vê, não encontra o que está acontecendo, é só espiritual. Você começa a buscar, começa a entender, começa a ver por que tá, por exemplo, eu comecei a descobrir o porquê da minha depressão, quais foram os motivos, o que me levou a tanto fracasso, depois as minhas doenças nos ossos, que eu já contei para vocês, que eu fiquei 3 anos sem caminhar, diagnosticada para andar numa cadeira de roda. Eu não aceitei, eu fui buscar o porquê. Quando eu realmente descobri o porquê, eu perdoei. Eu tirei o perdão do meu coração, transformei o ódio, a dor, a angústia em gratidão para pessoas que tinham me feito muito mal e que eu também não sabia que era uma situação que vinha daqui e dali, porque cada doença, se você for estudar, ela é ligada a um sentimento. Por exemplo, eu vou dizer o meu. A doença da depressão, ela tem várias causas, mas a primeira causa da depressão profunda é o sentimento de fracasso, o sentimento de não consigo, não posso, não sou capaz, não me amo, sou feia. Então, tudo isso aí começa a te transformar em uma pessoa amarga, numa pessoa triste, desanimada. E a doença dos ossos é relacionado a sentimento e relacionamento entre homem e mulher. Também não vou entrar aqui porque eu estudei para mim isso, então estou trazendo alguma coisa. Então, cada sentimento você tem que descobrir o porquê. Cada doença você tem que descobrir o sentimento que está por trás disso. O câncer foi comprovado que a maior causa do câncer, uma boa porcentagem de pessoas que têm câncer é por falta do perdão. É muito sério, gente, a falta de perdão e a falta de gratidão. Vocês não têm noção como é sério. Gente, meu vídeo ficou super longo. Eu vou deixar vocês por aqui. Um grande abraço carinhoso e um ótimo final de semana para todos que estão aqui e que me seguem.